A paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação. Seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: o propósito de Deus para mim. Exatamente. E aproveitando, queremos lembrar você de chamar os seus amigos para assistirem. E também estamos pelas redes sociais. Você pode compartilhar o link do nosso programa. Curta e se inscreve se ainda não é inscrito no YouTube Rede Brasil Oficial. Convida todo mundo e vem conosco que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Fogo que faz a tua presença se mover. Quero ver o sobrenatural acontecer. Invada a congregação com tua glória. Receba o nosso sacrifício nessa hora. Queremos hoje tua presença aqui sentir. Jesus, derrama uma porção dobrada hoje aqui. Fogo, queremos sentir o teu fogo queimando aqui no peito de novo. Queremos sentir tua unção, como em Pentecostes, encha a congregação com fogo que traz libertação, com fogo que traz transformação. Em santidade estamos diante de ti. Jesus, marque este culto, nós queremos te sentir. O propósito de Deus para mim é o nosso tema de hoje, para falar desse assunto aí tão rico, né? Recebemos hoje, nos dá a honra, o pastor Edson Ferreira, não é? Coordenador da área 11, né? Pastor, Pai do Senhor, pastor. Amém, presbítero André, irmã Camila, servo de Deus que está aqui também, toda a juventude. É um prazer estar convosco aqui neste programa, né? Para participar de um momento maravilhoso na vida de todos os jovens e levando em consideração o tema muito propício para esta oportunidade. É um prazer. E também está conosco, nos dando a honra aqui, o auxiliar oficial Elison Carlos, ali da área 8, não é isso, irmão? Sim, senhor. Elison, Deus abençoe, a paz do Senhor. Pai do Senhor, presbítero, Pai do Senhor, irmã Camila, Pai do Senhor para todos os jovens. Para nós é uma honra também estar aqui, também estar lá do servo de Deus. É uma bênção do céu. Amém. Graças a Deus. No louvor, contamos com a presença da cantora Cássia Nunes. A paz do Senhor, irmã Cássia. Amém, irmã Camila. Já deu uma palhinha aqui, né, do hino que gravou pela Bereia Music, né? Teu Fogo. Sim, isso. Glória a Deus. E também os músicos da área 8, a paz do Senhor, músicos. Amém, Deus abençoe. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas, participando dos quadros, estão os jovens da área 37, coordenada pelo evangelista Jefferson Correia. Cadê os jovens da área 37? Amém, sejam bem-vindos. Estão animados? Amém. Vão ficar mais animados durante o programa, né? E também os jovens da área 63, coordenada pelo evangelista Samuel Levi, a quem também queremos enviar as nossas saudações. A paz do Senhor, jovens. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora a gente já vai começar dando início, né, à nossa conversa, né? Pastor Edson, irmão Elison, né? Qual seria, assim, como é que a gente poderia dizer qual o propósito de Deus na minha vida, qual é o propósito de Deus na nossa vida? Como é que é essa questão, pastor? Glória a Deus. Eu, no princípio, né, quando dei a minha primeira fala, eu falei sobre um tema muito oportuno, porque quando a gente fala de propósito, para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida, a gente tem que ir para o princípio de tudo. E quando a gente fala do princípio, estamos falando do Éden, né? Então, falar do Éden é aquele momento em que o Senhor, do barro, né, formou o homem. A Bíblia diz, soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Mas tem duas palavrinhas, dois textos muito interessantes ali no capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz que o Senhor criou o homem segundo a sua imagem e semelhança.
né? O Senhor os formou imagem e semelhança. E o Senhor diz também que fazendo o homem desta forma, na forma como Deus criou e soprando em suas narinas, a Bíblia diz no versículo de número 28 desse mesmo texto que o propósito de Deus está ali inserido quando o Senhor usa uma expressão muito pequena. Ele diz assim, depois que o Senhor forma o homem, ele diz, e disse-lhes Deus. Então, na sua pergunta, é muito interessante a gente falar para a juventude, principalmente os jovens que aqui estão, porque eu disse que teria que voltar no princípio. E o princípio diz que Deus criou, formou o homem, imagem e semelhança de Deus. Então, de toda a criação de Deus, a única criação que Deus passaria a ter um relacionamento é com o homem. Então, quando ele diz, e disse-lhes Deus, então aí a gente já começa a ver o propósito de Deus. Então, respondendo à pergunta, qual é o propósito de Deus para nós? Manter um relacionamento com a sua criação. E quando a gente fala desse relacionamento de Deus com a criação, para que isso acontecesse, Deus forma o homem, sua imagem e semelhança. O que é que Deus fez? Deus, quando sopra nas narinas do homem, ele coloca os frutos do Espírito, são atributos de Deus, atributos divinos, compartilhados com o homem, para que o Senhor pudesse manter esse relacionamento, conversar com o homem, como aconteceu. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha ao jardim para falar com Adão e Eva. Né? A Bíblia não diz que conversa era, mas acredito que Deus falava muitas coisas sobre eles. Então, o propósito de Deus é manter um relacionamento conosco. E seria o propósito básico, né? Isso, pastor, né? Isso, Alisson, né? A ideia inicial do propósito para a gente, né? Isso, de modo bem básico. Mas também a gente olha os propósitos específicos, né? Que Deus tem na vida de cada um de nós, como seres humanos. A gente não está aqui, não somos frutos do mero acaso. Estamos aqui e Deus tem um propósito específico, um desígnio, algo que Ele deseja realizar na vida dele. A gente observa isso até na expressão do próprio Cristo, né? Eu acho interessante, em Marcos capítulo 1 e o versículo 38, quando o próprio Jesus, quando ele é indagado naquela situação e ele diz, para isso eu vim com este propósito. Até o próprio Herodes diz, tu és o rei dos judeus, para isto eu vim. Então veja de que ele já falava do propósito específico que Deus tinha na sua própria vida, assim como acontece na vida de todos nós, né? Nós temos um propósito, não estamos aqui por acaso, Deus tem um propósito a realizar na vida de cada um de nós que aqui estamos. Amém. Glória a Deus. E já temos perguntas aqui na arquibancada. Vamos escutar aqui a jovem Angelina, da área 37. Pai do Senhor, Angelina. Amém. Saúde a todos com o Pai do Senhor. Amém. A minha pergunta é, como devemos seguir no propósito de Deus? Seguir o propósito de Deus, dentro dessa perspectiva que eu falei, né, a minha fala principal, é muito interessante a gente ver assim, seguir o propósito de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que estar alinhado com Deus. A gente tem que conhecer Deus, né? Porque se o Senhor criou o homem, compartilhou atributos no homem para manter um relacionamento, então Deus tem algo a mais para nós. Como já foi dito, é um propósito básico, é o inicial, apesar de que ele é muito amplo, porque desde o princípio até o final vai ser sempre essa comunicação do Senhor com o ser humano. Mas quando a gente leva em consideração a sua pergunta, a gente tem que entender que o propósito de Deus, ele tem que ser compreendido por nós, tem que ser compreendido pelas pessoas. Jesus usou uma expressão muito interessante, que ela é muito ampla também, porque o texto diz assim, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres. Então veja, como seria esse propósito para que a gente pudesse entender esse relacionamento com Deus? A sua palavra é o princípio, né? A palavra de Deus é imutável, então ela é o princípio. Então a gente poderia fazer aqui uma pergunta dentro dessa questão. Então por que eu oro tanto e Deus não me responde? Porque eu peço tantas coisas a Deus e Deus não fala comigo, Deus não me diz como eu devo fazer, como eu devo agir, por onde eu devo... Então a gente vai entender pelo propósito de Deus. Talvez tenha até alguém em casa se perguntando dessa maneira. Exatamente. E muitas pessoas se questionam a respeito disso. Porque eu oro tanto, porque eu peço tanto, porque eu busco tanto e não vejo uma resposta do Senhor. Mas a resposta de Jesus é clara. Porque ele disse, se vós estiverdes em mim. Então, para que eu possa entender um propósito de Deus, eu tenho que estar ligado em Deus. E a palavra de Deus tem que estar em mim. Quando esse relacionamento entre o homem, entre o jovem, entre as pessoas, né,
que servem a Deus e a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração, a gente passa a ser alinhado pelo Senhor para seguir esse propósito que mais na frente vai se desdobrando, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais o propósito dele é revelado na nossa vida. Amém. Mais revelado. É interessante mesmo, que não tem como a gente descobrir o propósito da nossa vida, como o pastor estava reforçando, o pastor estava dizendo, se a gente não estiver conectado com o nosso Criador, né? Exatamente. Se não houver essa conexão, não tem como a gente descobrir, não tem como a gente saber qual é o nosso real propósito. É interessante que eu li um livro esses dias, ele estava falando sobre propósitos, e ele diz que a melhor maneira de a gente encontrar e saber o nosso propósito é justamente buscando o manual, né? Que ele fala ali, ele traz até um exemplo interessante, que ele diz assim que quando o inventor ele constrói alguma máquina, alguma coisa, para a gente saber como vai ser o funcionamento daquela máquina, a gente precisa o quê? Olhar o manual, interagir muitas vezes até com o próprio inventor para saber qual o propósito e como ela deve ser utilizada. Aí ele diz que da mesma maneira somos nós. Para descobrirmos o nosso propósito, a gente precisa estar conectado com o Criador, precisa estar próximo de Deus. É claro que tem coisas que, né, pastor? Exato. Ele responde rápido, mas tem coisas que é paulatinamente, com o tempo, é que a gente vai descobrindo qual é esse real propósito que Deus tem estabelecido para as nossas próprias vidas, né? Mas que existe um propósito, a gente sabe que existe. O próprio E nele eu tenho que seguir. O próprio Jeremias, né? E a gente vê que muitas vezes esse propósito já vem desde o nosso nascimento. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o próprio Deus falando com o profeta diz, olha, antes que viesse nascer, as nações eu já te dei para o profeta. Ou seja, Deus já tinha um propósito na vida dele muito antes do seu nascimento. Assim como outro exemplo que me veio à mente agora, o apóstolo Paulo. Em Gálatas, se eu não estiver enganado, capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que aprove Deus desde o ventre da sua mãe. Tinha o separado para aquele propósito específico de pregar a palavra, né? Pastor, e quando a gente entende isso tudo que foi falado aqui, a gente entende qual o nosso valor em Deus. Não é verdade? Exato. Como a gente poderia clarificar assim para os jovens? Na medida que a gente vai falando sobre propósito, aí a gente tem o específico, como já foi comunicado aqui, Ellison, né? Sim, senhor, pastor. O específico e o coletivo. O específico seria quando Deus olha para alguém, e aí independe do que a pessoa pensa a respeito de Deus. Então ele olha para alguém, aí é um propósito específico, como o caso de Jeremias, né? Ele disse que eu te escolhi antes do nascimento. Então, quando Deus escolhe Jeremias, ele vai descobrir isso depois. Mas existe o propósito coletivo. E quando eu digo assim, um propósito coletivo, eu estou falando, é aquele tipo de propósito que Deus tem para todas as pessoas. Não é? Porque aí não pode ser, a gente não pode levar em consideração esse propósito específico para todas as pessoas, porque aí seria um problema. Né? Às vezes a gente está... eu não combato, mas eu falo muito sobre isso às vezes quando os irmãos na igreja estão fazendo convite e tal. Então, o evangelizando, e ele evangeliza assim, aceite Jesus porque ele tem um propósito na sua vida. É errado essa expressão? Não. Deus tem um propósito. Agora, muitas vezes a pessoa entende de forma diferente. Deus quer fazer algo com você, Deus quer usar você como instrumento amanhã, Deus vai fazer um pregador. Então isso complica. Porque pode ser que aquela pessoa a quem a gente está evangelizando e levando a palavra, quando a gente diz a ele, evangeliza e pergunta se ele quer ter um encontro com o Senhor, e a gente coloca esse sentimento no coração dele, então a pessoa, sem entender ainda o que é o propósito de Deus para a vida dele, vai começar dando os primeiros passos, acreditando que aquilo que foi dito foi da parte de Deus para a sua vida. Então ele cresce e muitas vezes ele não tem ele não recebe de Deus aquele propósito específico como ele vai ver na vida de muitas pessoas. Então aquilo pode frustrá-lo. Então a gente tem que entender que no propósito de Deus existe o específico. É quando Deus olha para uma pessoa e aí independe do que a pessoa pensa, né? E existe o coletivo. O coletivo é justamente, está lá em Isaías 45, 22, quando ele diz, olhais para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Então ali é um propósito coletivo, para todas as pessoas, olhem para Deus e sejam salvos.
Ou seja, Mas Deus tem um propósito que todo mundo alcance. todas as pessoas. O relacionamento com ele. Exatamente. Por fim, né? Agora, como o assunto aqui também hoje é muito interessante, porque isso vai falar diretamente com cada jovem, com as pessoas que estão em casa, então o propósito para mim aí muda um pouquinho, porque não pode ser uma regra. Deus não trabalha com regras, né? A palavra de Deus é o que vai nos ensinando, é aquilo que a gente falou no princípio. Na medida que eu vou tendo esse relacionamento com Deus, um exemplo, eu quero conhecer qual o propósito de Deus para a minha vida. Qual o primeiro caminho que eu devo tomar? A oração e a Bíblia. Porque a oração vai me levar a Deus. E a palavra, né, a oração me leva a Deus. E a palavra me traz Deus para mim. Então, eu passo a compreender o propósito de Deus na minha vida quando eu oro e leio. Então, eu vou lendo a Bíblia e ela vai fazendo o que na minha vida? Ela vai me justificando, ela vai me transformando. É aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Né? O Paulo disse assim no versículo 16, ele diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, aí é um propósito específico, é um propósito coletivo. Aí ele diz assim: porque no evangelho se descobre a justiça de Deus pela fé. Então, se eu quero saber o propósito de Deus para a minha vida, então a oração é o caminho, porque ela vai me levar a Deus. E a palavra de Deus vai trazer Deus para mim. Então, pela palavra eu vou descobrindo os propósitos de Deus para a minha vida. E na medida que Deus vai me revelando, Deus vai me mostrando, a gente vai crescendo em estrutura, amadurecendo e compreendendo essa questão do propósito, que é muito importante para uma vida futura com Deus. Muito importante. É um grande valor se Deus atribuiu um propósito a mim, né? Com toda certeza. Com toda certeza. A gente tem esse valor intrínseco em nós, né? O próprio Deus, ele criou-nos, né? A gente vê, eu acho interessante, estava lendo esse texto falando sobre isso, e ele fala que a gente é tão valioso para Deus que Deus participou desde o início lá da formação, como o pastor iniciou a palavra dele, né? Esse valor intrínseco que há em nós, de o próprio Deus formar-nos, ir lá trabalhar na nossa vida. Então isso já mostra o quanto a gente é importante nessa nossa caminhada, nessa situação. Então o propósito de Deus já é estabelecido nesse momento, né, pastor? Já neste momento, desde o início, ali com a criação, e a gente vê e a gente sabe como nós somos amados por Deus, ao ponto de Ele entregar o seu próprio Filho por todos nós. Isso não é só uma questão nossa nos dias atuais. Sempre foi na vida dos homens de Deus. Todos eles. Um exemplo, a gente poderia, se pudéssemos fazer uma pergunta ao rei Davi. Então vamos dizer que a gente chegasse para ele e dissesse assim: rei, por que o senhor, quando escreveu o Salmo, o senhor disse assim, quem é o homem para que tu o visites? Ou o filho do homem para que tu te lembre dele? Então veja que esse tipo de sentimento, propósitos, na hora da prova, das dificuldades, às vezes a gente começa colocando uma interrogação, se fazendo perguntas. Será que Deus tem algo comigo realmente? Será que Deus tem um propósito para mim? Então isso não é só na vida dos jovens, na nossa vida no dia a dia. Pelo contrário, isso permeou a vida de todos os homens da Bíblia, né? Que alguns foram precisos Deus ter com ele e outros até orientar outros que estavam recebendo também algo de Deus, uma palavra, ou receberam uma vocação da parte de Deus, como o caso de Paulo para Timóteo, né? Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então, Paulo estava chamando Timóteo. O que é que se passava na mente de Timóteo? Por que Timóteo? Porque Paulo diz assim: desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo, quando ora sobre Timóteo, Deus mostra a Paulo que tinha algo na vida de Timóteo, tinha um propósito. Mas Timóteo não desenvolveu. Ele não desenvolveu, não marchou para isso. Chegou um determinado momento que Paulo olhou e viu Timóteo ainda parado dentro dessa questão. Então ele vem a Timóteo e diz: Timóteo, como é a palavra aqui? Desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado. Exatamente, desperte, para que ele pudesse entender o propósito de Deus, porque até então Timóteo estava sendo preparado para uma substituição. Timóteo ia substituir Paulo, e por isso que Paulo trabalhou tanto com ele. Despertar, trazer à mente aquilo que Deus tinha colocado no coração de Timóteo, para que essas interrogações não mudassem o rumo da vida dele.
Então, propósito é muito bom, a gente saber o que Deus tem conosco, o que Deus quer para nós. E quando a gente leva em consideração isso, a gente tem que entender que no propósito específico, a gente tem que procurar entender isso para a gente não se frustrar. Eu posso ter uma boa voz e não ter Deus não ter um propósito na minha vida para cantar. Você está entendendo? Exato. Então tem cantores, tem pessoas que têm uma voz muito bonita, mas não sentem essa vocação para o canto. Como pessoas que falam muito bem a palavra de Deus e não acreditam que há um propósito para ser um obreiro. Então, como é que a gente descobre o propósito de Deus? Oração e Bíblia. Porque a oração vai me levar a Deus. E a palavra de Deus vai trazer ele para mim, me mostrando o rumo que eu devo seguir. Eu acho que você já percebeu que o programa hoje está pegando fogo aqui, né? Já nesse pouco momento a gente já conseguiu absorver muitos conceitos. E tem pergunta, viu, pastor? Tem pergunta, viu, irmão Alisson? Felipe Duarte, de lá da área 63, participou, Felipe. Pai do Senhor, meus irmãos. A minha pergunta é, existe diferença entre propósito e promessa? Se sim, qual? Existe, com certeza. O propósito, quando a gente fala de propósito, propósito é desígnio. É desígnio, né? Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de um desígnio. É estabelecer algo para aquela pessoa. Aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, né? Exatamente. A promessa, ela pode ser feita no princípio. Pode ser feita no meio e pode ser feita no fim, na vida de uma pessoa. Eu posso nascer, né, com um propósito e Deus não precisar fazer promessas para mim. O propósito vai me levantando, vai me fortalecendo, vai me fazendo entender as coisas. A promessa é diferente. Tem hora que o Senhor precisa fazer uma promessa. Então veja, a gente pode colocar como exemplo aqui Abraão. Abraão, no capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, dentro dessa questão que você perguntou. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor ali no texto, o Senhor não vai mostrar ele que a terra mana leite e mel, ali no texto do capítulo 12 não. Mas a Bíblia diz que ele foi justificado porque creu. Então ele creu na palavra, ele ouviu a palavra. Aquilo ali é o quê? Um propósito de Deus para Abraão. Mas a promessa vem depois. A promessa, na caminhada de Abraão, a gente vai entendendo que a promessa veio depois. Porque quando a promessa veio a Abraão, e Deus renova ela no capítulo 15, quando renova no capítulo 15, ele começa mudando. Ele começa mudando, porque vem através de uma revelação. E na mudança, essa promessa aí, ele já começa dizendo, eu vou abençoar aqueles que... eu vou abençoar, está no capítulo 12. No capítulo de número 15, aí vem a questão das promessas. Eu vou te dar um filho, esse filho, ele vai cumprir aquilo que eu estou dizendo contigo, o filho, ele vai herdar essa terra. Então, aí começam as promessas. E veja que isso vai mexendo com a estrutura de Abraão. Por quê? Porque lá no capítulo 17 e 18, vem uma interrogação. E Abraão diz assim, eu disse, olha, o meu herdeiro é o Damasceno. Ele disse, não tem nada a ver com o Damasceno. Tem nada a ver com o Damasceno. A promessa é com o filho, que Sara vai ter. Então, o propósito começa no capítulo 12 e as promessas vêm depois. Então, há uma diferença entre elas. Propósito é o início. Aquilo que Deus chama é o momento, é o start, é o início daquilo que está acontecendo na minha vida. E o decorrer da minha vida, as promessas poderão ser uma, duas, três, muitas promessas que Deus pode fazer na nossa vida. E as promessas servem também, né, pastor, como um combustível, né, para a gente poder continuar nesse propósito, né, que Deus muitas vezes vai ao longo do tempo, como o pastor usou o exemplo do próprio Abraão, ao longo do tempo a gente vai conhecendo os planos de Deus. Amadurecendo, né? Isso. E essas promessas servem muitas vezes como um próprio combustível para a nossa vida espiritual. Olha, esse negócio está difícil aqui, eu vou dar uma Será que vai acontecer? Como o próprio Abraão, por 2 vezes, o pastor falou da questão do próprio Damasceno, Eliezer, e o caso dele com Agar também, já mostra esses altos e baixos que estava havendo na vida do patriarca Abraão, mas a gente observa que sempre o Senhor fazendo promessas a ele. É como se as promessas servissem e serviram ali, também servem na nossa vida, como um combustível, né? Quando a gente acha, será que vai acontecer? Aí Deus chega, traz uma palavra, anima, né, a gente, né, naquelas circunstâncias, e a gente vai
progredindo no nosso propósito até chegarmos realmente o tempo de concretização daquilo que Deus estabelece. Porque tudo a gente precisa entender de que há um tempo. Às vezes a gente acha que a coisa vai acontecer rápido, mas tem todo um processo para chegar no propósito e as promessas servem justamente ali como alimento para a nossa vida, Deus falando, Exato. Deus fortalecendo, a gente vai se fortalecendo e vai crescendo até chegar o dia do cumprimento desse propósito, né? Amém, glória a Deus. Já pegando um gancho aqui na sua palavra, há um tempo para todas as coisas, né? Para todo propósito debaixo dos céus. E agora a gente vai para uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E neste quadro nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens, amém? Amém. Os jovens, e você que está aí em casa, vai tentar identificar quem foi que disse a quem nesta passagem. Então vamos lá, começando pelos jovens da área 37. Cadê os jovens da área 37? Amém, vamos lá. Na tela aí, quem disse a quem? Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. E aí, quem disse a quem? Cadê o microfone? Certeza absoluta. E seu nome? Meu nome é Giovana, sou da área 37 e Deus disse a Josué. Certeza absoluta? Sim. Já de primeira, sim? Sim. Muito bem. Resposta na tela. Deus disse a Josué. Muito bem. Agora os jovens da área 63. 1-0, viu? É rápido aí. Quem souber já pode pegar o microfone e falar, tá certo? Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. E aí? Pai do Senhor, meu nome é Felipe Duarte, área 63, isso foi João Batista, disse a Jesus. Tem certeza? Sim. Vocês concordam com ele? Resposta na tela, João Batista disse a Jesus. Tá acirrado. É. E como essa final tá muito fácil, vai para as duas áreas e quem souber pega o microfone e fala, tá certo? Levanta a mão e fala. Vai te deitar e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Já levantou ali. Salve a todos com o Pai do Senhor, meu nome é Daniel, sou da área 63 e foi o profeta Eli que disse a Samuel. Tem certeza? Sim. Absoluta. Absoluta. Resposta na tela, Eli disse a Samuel. Muito bem, também essa foi, né? Aquela, né? Para ajudar, né? Vamos terminar aqui com 2-1, mas na próxima, né? Vamos ver se vocês recuperam. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso vamos de louvor pela cantora Cássia Nunes. Então não sai daí não, daqui a pouco a gente volta rapidinho. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore. E o Espaço Jovem está de volta com um bate-papo muito legal. E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e o Spotify. E hoje nós estamos conversando sobre o tema O Propósito de Deus para mim. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo hoje o pastor Edson Ferreira e o auxiliar oficial Ellison Carlos, né? E voltando à nossa conversa, a gente já pode perguntar aí, né, irmão Ellison, pastor Edson, né? Assim, como é que a gente pode despertar o propósito de Deus na vida do próximo, né? Como é que a gente poderia ajudar o próximo a buscar o propósito de Deus? Muito bom, né? O pastor Edson já começou falando sobre essa situação, quando uma das formas de a gente entender é principalmente quando a gente consegue, isso parte muitas vezes da liderança, né? Quando tem um líder acima de nós e consegue enxergar isso na nossa vida, né? Enxergar, como foi o pastor citou o caso do apóstolo Paulo, enxergando isso na vida de Timóteo. Ele ali orientando Timóteo, quando ele enxergou e viu que Deus tinha também um propósito na vida dele, começou ali com a orientação, trazendo toda uma palavra de ânimo. Outra coisa que a gente vê também é quando ocorre com o próprio Josué. A gente vê de que quando Deus fala com Moisés, dizendo a Moisés que Josué seria o seu substituto, então a gente vê ao longo de toda a trajetória, a partir daquele momento que ele viu que o propósito de Deus estava na vida dele, começa ali orientando, ensinando, mostrando. E sempre é interessante que a expressão de Deus era sempre assim: anima ele, esforça, faz ele se esforçar. Porque a gente entende que, né, pastor, que a tarefa de Josué não seria uma tarefa fácil. E Deus, sabendo disso, sabendo o propósito Moisés sabendo o propósito que Deus tinha na vida de Josué, que não seria fácil, aí Deus começou, anima ele. E outra forma também seria pelo exemplo pessoal, né? É uma forma muito boa também de despertar isso no nosso próximo. É através do nosso exemplo. A gente se fazendo e incentivando outros a terem a mesma pegada, o mesmo desenvolvimento, a mesma postura que a gente tem, que vai levando cada vez mais a outros serem incendiados com essas características. Eu acredito que essa seja uma forma pelo qual a gente pode ali despertar, né, na vida do nosso próximo, essa questão do propósito de Deus na vida dele. Muito interessante. Eu vou pegar um ganchozinho aí do que ele falou, né, no texto, e quero acrescentar aqui somente um texto bíblico que é muito interessante. A gente, há quase 30 anos atrás, acredito, né, eu aprendi com vários pastores, pessoas com quem cooperei também, trabalhei na obra, mas eu achava muito interessante que às vezes, quando ele queria nos ensinar, ele dizia assim: nunca aprenda para ensinar, né? Aprenda para si. E se Deus quiser se utilizar de você como instrumento, então amanhã ele se utiliza de você para ensinar. Então, como a pergunta é, como despertar o propósito de Deus na vida do meu próximo? Então eu poderia usar um texto aqui, gosto muito desse texto, que está no livro de Isaías, capítulo 12,
E ele quero começar com o versículo 3, que diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Tirar água da fonte da salvação, em primeiro lugar, é você buscar de Deus o propósito para a sua vida. É aquilo que eu disse no princípio. Você coloca a palavra de Deus na sua vida e vai buscá-la em oração. Então, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserem. Então, a gente começa por aí. O texto aqui do capítulo 12 usa a expressão: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Mas veja o que ele diz depois. Aí diz assim: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Contai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Como despertar o propósito na vida do meu próximo? Em primeiro lugar, me enchendo de Deus. Eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser um astro, né? Não um astro de Hollywood, mas um astro no mundo, brilhando para que as pessoas olhem em mim e vejam Cristo. E vejam Cristo em mim. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é, em primeiro lugar, tirando águas da fonte da salvação com alegria. A gente não pode chegar lá assim com dúvidas. A gente não pode chegar lá com incertezas. A gente, será que Deus tem? Será que Deus não tem? E a gente, às vezes, procura mais saber de terceiros se Deus tem do que a gente mesmo. Verdade. E o que Deus quer é que a gente vá a Ele, porque a porta não se abriu. Ele preparou lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz que Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, por que Deus abriu esse caminho? Para que a gente fosse direto. Porque muitas vezes a gente vai chegando, vai a um, aí um tem uma palavra, outro tem outra palavra, outro tem outra palavra, quando na realidade a gente tem joelhos, a gente tem uma boca, a gente pode ali dobrar o nosso joelho a Deus e dizer: Senhor, se Tu tem algo na minha vida, então você começa conversando com Deus direto, né? E já vai pedindo uma orientação a Deus a respeito disso. Então ele começa dizendo: tire com alegria, sem dúvida. Das fontes da salvação, tire logo essa certeza. E depois a palavra é: tornai notório e manifesto os feitos do Senhor. Como o meu próximo pode ver que eu tenho um propósito com Deus, que Deus tem um propósito comigo? Quando, na realidade, a minha vida espiritual ela é evidenciada na vida das pessoas. As pessoas, aonde me olham, estou na igreja, estou na oração, estou buscando, estou cantando, estou evangelizando, estou na escola dominical. Chega um determinado momento que você passa a ser um exemplo para essas pessoas que passam a ter você como um exemplo e lhe seguir. Eu achei muito interessante quando a gente foi para Carnaíba, Ícaro muito jovem ainda, né? Porque a gente chegou em Carnaíba e acredito que Ícaro tinha uns 14 anos, 13 ou 14 anos, mas Ícaro sempre gostou de paletó. Então paletó, e ele sempre se vestiu assim, e até para tirar o paletó dele era uma complicação, porque o pessoal, rapaz, um calor desse aqui no sertão tudinho, ele dizia: não, mas estou bem. E a vida de Ícaro, de oração, ali a juventude, não adolescente, na oração, na escola dominical, no evangelismo, em toda aquela trajetória, o que foi que aconteceu com a juventude? A juventude começou a olhar para ele e ver ele como um exemplo a ser seguido. Então a juventude começou a procurar e dizer assim: pastor, eu queria que o senhor comprasse Bíblia pra gente, naquela época Bíblia pentecostal, né? Eu queria que o senhor comprasse paletó. Então foi o que a gente fez com ele. Eu chegava, Ícaro fazia um carnezinho pequenininho, né? Só para que a gente controlasse isso aí. E eu chegava aqui em Recife e comprava, via o número deles, comprava paletó para um, paletó para outro, comprava Bíblia para um, Bíblia para outro, e a gente chegava ali e comprava 10, 12, 15 Bíblias. Então aqui eu fazia meu pacote, dividia, dizia a Bíblia deu X, a gente tinha o desconto, então deu X aqui e fazia aquele carnezinho. E eles iam pagando em 4 vezes, em 5 vezes, a Bíblia, porque não podiam pagar de uma vez. A mesma coisa eu fiz com o paletó. E aquela juventude nos trouxe uma alegria tremenda, porque não tinha campanha evangelizadora. Não tinha ali, na época, né, em 2007, não tinha campanha evangelizadora, apesar de que alguns irmãos saíam a campo, mas não tinha uma campanha evangelizadora. E o que foi que aconteceu? Aquilo despertou. As pessoas começaram olhando o propósito de Deus na vida de Ícaro, sem Ícaro dizer qual era o propósito, mas a forma como ele se comunicava e lidava com o Senhor. E começava agora dando testemunho, dando a palavra, evangelizando, pegando caixa, saindo. Com pouco tempo a gente teve uma juventude fortalecida que passou a ser um exemplo naquela igreja e onde a gente estava, eles estavam ali fazendo a obra de Deus também. Então, se eu pudesse dar uma orientação a vocês, de nunca assim, pensar aí, não, eu preciso ensinar a ele como é o propósito que Deus tem na vida dele, não. Você não sabe qual é o propósito, eu não sei qual é o propósito. Então, despertar isso seria um problema, porque eu poderia, assim,
de forma emocionada, né, ou emocional, tratando com aquele jovem, eu dizer a ele, olha, Deus tem algo na tua vida, Deus tem algo grande na tua vida, Deus vai se utilizar de você. E às vezes não é esse o propósito que Deus tem na vida dele. Então, qual a minha orientação, o meu conselho numa questão dessa? Como despertar o jovem? Vivendo uma vida com Deus, estreita com o Senhor, alinhada com o Senhor, uma vida que todas as pessoas que olhem possam trazer para si também. Aí eu posso trazer aquele caso de Eliseu. Né? Se você olhar o texto direitinho, fizer algumas considerações de palavra, Eliseu passava na frente daquela casa, mas aquela mulher não tinha relacionamento, nem ela, nem o marido tinha relacionamento com Eliseu. Ela apenas observava ele, mas o texto diz que ele entrava na casa dela. Ele entrava, porque eu vou ler com vocês, para que vocês entendam, vai ser rápido, mas deixa eu ler aqui, para que vocês entendam como a Bíblia leva em consideração esses pequenos fatos, essas coisas, né, que a gente precisa entender a respeito de despertar o propósito de Deus na vida do nosso próximo. Então, segundo livro dos Reis de Israel, me veio agora no coração, né? Então, deixa eu ver aqui, Eliseu, versículo de número... A Bíblia diz assim, capítulo 4, versículo 8. E sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, grave, não uma mulher que tinha possessões, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Então, o que é que o texto diz? Que ele, quando passava naquela região, ele entrava na casa dela. Ele entrava e comia pão com ela. Só que na medida que ela foi despertada pela vida de Eliseu. Porque ele entrava na casa dela ali... Né, recebia o alimento, né, o cansaço, às vezes água para os pés, que era comum, lavar os pés, alimento. Então ali ele se refrescava com a água e com o alimento, mas seguia o seu caminho. Um dia ela conversando com o marido, ela disse, eu vejo que Eliseu, eu vejo que aquele homem que passa por nós, e passar não é na frente apenas, era entrar na casa dela. Eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Só o mero fato de ele conviver ali para aquele pouco Exatamente. momento. Aquilo foi despertando ela, a ponto dela dizer assim, quando ele vier, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quartinho. A gente põe uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Todas as vezes que ele vier para cá, ele tem... A Bíblia diz lá em 10:41, se não falha a memória de Mateus, diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que foi que aconteceu com aquela mulher? Ela recebeu ele, não foi com o propósito de ter um filho. Ela desejava, mas via que já não tinha mais condições. Mas foi o que aconteceu. Recebeu, foi impactado pela vida alinhada de Eliseu com Deus e aquilo despertou ela. Mesmo o filho nascendo, porque Eliseu disse a ela que ela teria um filho, ela teve o filho, mas depois o filho veio a ter aquele problema de enfermidade. E depois que Eliseu consegue... operar aquele milagre, então aquela mulher olhou para ele, mas viu ele com outra estrutura, porque a estrutura, o conhecimento dela ainda era muito pouco em relação à vida de Eliseu com Deus. Mas o que é que eu quero dizer para encerrar essa minha fala? Que aquela vida santa, aquela vida unida com Deus, aquele alinhamento com Deus, aquela vida de propósito com Deus como Eliseu tinha, e ele era um homem de propósito e sabia disso, é tanto que quando jogou a capa, ele entregou os bois, entregou a madeira, fez ali um churrasco e foi embora, seguindo o caminho dele, não quero mais voltar, eu sei que Deus tinha algo na minha vida, ali Deus fez ele sentir isso. Na casa dela, ele foi um impacto na vida dela, ele impactou, mas impactou como? Ele não disse a ela, olha, Deus tem algo na sua vida, Deus vai lhe dar um filho, Deus vai fazer, não. As coisas foram acontecendo no seu dia a dia, mas ela foi impactada pela vida. Não, esse homem que vem a nós quando passa por aqui é um santo homem de Deus. Aquela mulher passou de Sunem, passou a ser uma serva de Deus também. É verdade. A ponto que mais na frente, na presença do rei, ela testemunhou daquilo que Eliseu fez na vida dela. Então, eu acho que o melhor propósito, a melhor forma da gente despertar no nosso próximo o propósito de Deus na vida dele é você dando o melhor de você para Deus. Então você faz a sua parte e aquela pessoa vai vendo em você como um exemplo, vai lhe seguindo e o próprio Deus, depois da vida dela, esse exemplo que você deu a ela e agora começa a despertar a vida dela, Deus vai revelando a ela qual o propósito na vida dela também ou na vida dele também. Aí lá na frente vocês se encontram, mulher, jovem, que bênção Deus fez na tua vida. Aí a pessoa chega assim, mas você foi um exemplo para mim. Você despertou em mim
o propósito de Deus, porque a tua vida, o teu modo de vida, a tua forma de lidar com Deus me transformou nessa pessoa. Então, é como diz aquele ditado, né? A palavra, ela conquista, mas o exemplo, ele arrasta, com né? certeza, com certeza. Puxa. E eu, observando a fala do senhor, pastor, a gente vê que a palavra-chave para tudo isso é a questão justamente do despertar, né? É despertar. Não é a gente querer, de uma certa forma, saber qual é o propósito. É do nosso, exatamente, como o senhor ensinou para nós nesse dia, mostrando com seu próprio exemplo aquilo que a gente precisa despertar, que a gente já sabe que é. Porque, olha, é uma coisa que todos nós já sabemos, ou não? Todos nós sabemos o nosso propósito. Aí, às vezes, o que acontece é de negligenciar. E quando a gente vê um exemplo, uma pessoa de exemplo, nos ensinando com a sua própria vida, a gente é motivado a seguir no mesmo caminho, seguir nos mesmos passos. É o que eu acredito quando eu estava lendo, o senhor estava falando, me veio a memória do próprio Daniel, né? Como ele influenciou, né? Como ele influenciou todos os seus amigos, porque o texto fala de forma direta do próprio Daniel, dizendo que ele propôs no seu coração não se contaminar. E eu acredito que com essa própria atitude dele, influenciou todos os seus amigos a tomarem a mesma posição. Então, a principal forma de fazer isso é como? É despertando, como o senhor falou várias vezes. É despertando na vida do outro, na vida do nosso próximo, justamente que ele seja motivado a também despertar isso que o próprio Deus tem na vida dele, esse propósito, exato, que Deus tem estabelecido na vida dele. Pastor, é impossível a gente não se lembrar da rainha Esther e da rainha Vasti quando a gente pensa quais as consequências quando eu nego o propósito que Deus tem para a minha vida. Com certeza. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque assim, a gente não pode espiritualizar tudo. E quando a gente fala assim, quais as consequências, se a gente espiritualiza, então a gente acaba levando um problema para a vida de alguém. É como eu disse no princípio, uma pessoa pode não ter o mesmo propósito de Deus na minha vida, mas está lado a lado comigo, né? Então, quando a gente fala de consequência pelo fato de não se deixar ser levado pelo Senhor, então, se a gente não levar isso com sabedoria, essa questão com sabedoria, essa questão as consequências que podem vir para mim, se eu não souber lidar com isso sem espiritualizar tudo, eu posso prejudicar a vida de alguém. Eu posso prejudicar. Porque, vamos dizer, uma pessoa que está muito ligada a mim, para onde eu vou estar comigo, presente, eu vou colocar como exemplo o meu filho. A gente está sempre juntos na obra, fazendo a obra de Deus. Mas eu não posso jamais falar sobre as consequências por não cumprir o propósito de Deus na minha vida, as consequências que eu posso ter em relação a isso e colocar com relação à vida dele. Porque se os propósitos são diferentes, ainda que estamos na obra, estamos caminhando para a obra, mas os propósitos são diferenciados, então eu não posso dizer que todas as pessoas que não seguem um propósito, elas terão uma consequência. Eu preciso entender na vida das pessoas com quem... Por isso que é muito difícil para o líder, porque a gente tem que lidar com isso. São várias pessoas em um determinado lugar, como um grupo de pessoas aqui. Então, são vários propósitos de Deus na vida de vocês. Então, nos propósitos de Deus não há regra. Se não há regra, então as consequências também não podem ser iguais. Vou dar um exemplo para vocês. Essa questão de consequência. Vamos lá. Jonas. Deus mandou Jonas pregar aos ninivitas. Jonas não foi. Então, a Bíblia diz que Deus foi em caminho dele, encontrou no meio do mar, e ali o Senhor fez vir aquele vento, e quando aquele vento veio, trouxe consequências porque as águas se levantaram, a embarcação passou a ter problema, os marinheiros ficaram muito preocupados com aquilo ali. E o que foi que aconteceu? Depois que descobriram o propósito na vida de Jonas, dito pelo próprio Jonas, então eles ficaram preocupados. Mas Jonas ali, ele abre o jogo e diz assim, olha, me coloquem no mar que isso aqui vai resolver. E eles oram primeiro, fazem um sacrifício a Deus, joga Jonas no mar. Então ali a Bíblia diz que o grande peixe vem, leva Jonas e Jonas cumpre. Mas aí eu pergunto, isso é uma regra para todo profeta? Não é. Não é uma regra para todo profeta, porque a gente vai encontrar na Bíblia
que não existe, isso que aconteceu com Jonas, não aconteceu na vida de muitos profetas. Que, exemplo, o Senhor deu a ele uma missão e ele não cumpriu e nem por isso Deus foi atrás dele. Não. O Senhor, exemplo, aquele profeta que profetizou contra o altar. Então, Deus teve o profeta e disse, vá lá e profetize contra o altar. E ele foi e profetizou. Mas o Senhor disse uma palavra a ele. Disse, olha, você vai e pelo caminho que você foi, você não volta. Pelo caminho que você volta por outro caminho. E você não come, você não bebe lá, não. Você vai, profetiza e retorna. Então, veja o que aconteceu. Essa foi a palavra de Deus. Então, quando o profeta vai, profetiza contra o altar e retorna, aí a Bíblia diz que tinha um profeta velho. E o profeta velho, quando soube que teve um profeta que profetizou contra o altar, então ele diz assim, é um homem de Deus. Por que caminho ele foi? Tal caminho ele foi e quando chegou lá encontrou com o profeta. Ele disse, olha, vamos lá para casa. Ele disse, não posso. Não posso porque Deus me disse que o caminho que eu fosse eu não voltasse. Então eu não posso ir com eles, mas eu também sou profeta. Eu sou profeta também e Deus me disse algo a seu respeito, então você tem que me seguir. E ele seguiu. Deus poderia ter ido ali e dizer, ei, vem cá, eu não disse a você que não pode. Eu não disse a você no princípio que você não fosse. Né? Não vá, volte com ele, ele não está falando a verdade. Não. E o texto ainda diz assim, mentiu-lhe, mas ele foi. Então, quando a gente fala de propósito, a gente não pode falar de regra. Se eu não falo de regra, porque Deus não trabalha com regras, se fosse regra, então o que aconteceu com o Senhor acontece comigo, acontece com ele, acontece com ela, acontece... Então, se somos profetas, então o que aconteceu com o Senhor vai acontecer com Deus. Não tem como. Deus não trabalha com regras. Os propósitos de Deus são específicos para aquelas pessoas com quem Deus tem um propósito. Não é Paulo falando sobre isso? Ele diz, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos evangelistas? São todos pastores? São todos doutores? São todos mestres? Não. Porque senão não tinha altar que coubesse. Porque todo mundo seria um pastor, um apóstolo, um evangelista. Então, os propósitos específicos são diferenciados. O Senhor diferencia para uma pessoa, mas o coletivo não. O coletivo, nós somos chamados para dar glória ao nome de Jesus, para dizer para todas as pessoas que o nosso Deus é diferente dos outros deuses. Então é diferente. Então o propósito, as consequências, elas têm que ser levadas em consideração, porque pode ser que para mim seja muito forte uma consequência, por eu não cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu não deixar cumprir o propósito de Deus na minha vida, e para outra pessoa não ser dessa forma. Então se a gente coloca tudo dentro de um pacote só, isso pode trazer um problema espiritual para as pessoas e tudo mais. Então as consequências existem, respondendo a pergunta, as consequências existem. Se elas são específicas. São específicas. Agora, as consequências existirão para aquelas que não são específicas? Sim. Porque se eu não tenho uma chamada específica, um propósito específico, mas eu tenho que, no propósito de Deus para a minha vida, é tornar notórios os feitos do Senhor, é ser um exemplo para o mundo, é ser um testemunho para as pessoas, então se eu me desviar disso, com toda certeza vai ter uma consequência. Agora, nunca como a consequência daquele que tem um propósito específico. Exatamente. Há uma diferença entre eles. E tá muito rico aqui, a gente precisa passar logo para a pergunta. Né? Tem a jovem Etienne Tamiles, é isso? Da área 63. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A minha pergunta é, como ter o discernimento entre aquilo que eu faço e tenho êxito do que realmente é o propósito de Deus para mim? Sim, senhor. Pode sim ter relação e pode não ter, né? Vai depender muito da situação. Por que a gente está falando dessa forma? Quando eu estava analisando essa pergunta, a gente vem logo à mente de Davi. É interessante que no início da história de Davi era alguém que sabia tocar bem, era um bom instrumentista, um jovem cheio, tal. Mas o propósito de Deus na vida dele se aplicava a isso? Nem sempre. Não, no maneiro geral, não. Observe que o propósito de Deus na vida dele era algo totalmente diferente. Deus queria que ele fosse rei, chefe do seu povo. E ele tocava bem. E o texto deixa isso bem claro, né? Que alguém que toque bem. E dentre essas qualidades, Davi se encaixou. De um jovem que tocava bem, que era talentoso naquilo que ele fazia, principalmente na arte da música, né? Era um bom músico. Mas observe que Deus tinha um propósito, tinha um caminho totalmente diferente para a vida do rei Davi.
Deus queria algo mais, né? Mais específico na vida de Davi. E que a gente sabe de muitas pessoas que muitas vezes têm até aptidões, sabem cantar bem. E Deus, ao longo do tempo, é por isso que eu estou dizendo que às vezes sim, às vezes não. Vai depender. Ao longo do tempo, a gente vai conhecendo aquilo que realmente Deus tem na nossa vida e vai entendendo e vai compreendendo e vai vendo que é totalmente diferente daquilo que eu sou, daquilo que eu tinha domínio, daquilo que eu dominava bem. Agora, não quer dizer de que isso seja algo ruim, isso vai até contribuir, pode até contribuir para o propósito, para aquilo que eu tenho para fazer. Tem pessoas que têm essa questão de liderança nata nele, né? E pode ser que um dia ele venha liderar e pode ser que também não. Pode ser que o propósito de Deus na vida dele é que ele venha cantar, ele seja alguém que vá louvar o seu nome. Então, vai depender muito. Tem características e características que precisam ser analisadas, né? E é claro de que, lembrando sempre aquilo que o pastor falou no início, tudo vai partir do ponto de eu saber e conhecer a Deus de uma forma específica, saber aquilo que Deus tem para mim. Como o pastor sempre frisou aqui, nunca um vai ser igual ao outro, que a gente tem, infelizmente a gente tem essa mania, né, pastor? De pegar a história de uma pessoa e jogar para mim e tem que ser da mesma forma na minha vida. Assim como foi com ela, vai ser comigo. Vai ser também. Comigo, vai ser da mesma forma, o mesmo jeito, os mesmos pontos, as mesmas vírgulas que Deus colocou, vai colocar na minha, nem sempre vai ser assim. O caminho vai ser trilhado sempre de forma diferente. Exato. Olha, a conversa está muito boa. Eu vou só interromper aqui rapidinho, porque a gente vai para uma pausa para a gente começar mais um quadro, né? Que é o Quem Sou Eu? Roda a vinheta. E nesse quadro nós daremos 3 dicas, né, sobre um personagem bíblico na primeira pessoa. Né, e aí os jovens vão tentar dizer quem é esse personagem. Né, e você aí de casa também vai tentar responder antes deles, né? Vamos ver quem é que tá quanto, Paulo? Olha aí. Tá 2-1, é? Eita, chega de sério feliz assim. Vamos começar pela área 63 então, né? Já que tá 2-1. Tá aí na tela. Tela com a primeira dica, não é? Quando eu ainda era muito nova, conheci Jesus pessoalmente. Olha aí, muito fácil, muito simples. Sabem responder? Querem uma segunda dica? Vamos lá. Meu pai foi atrás de Jesus para que eu recebesse meu milagre. E aí, já sabe? Quer arriscar? Sim. Vai lá. Salve a todos com a paz do Senhor. É a filha de Jairo. Tem certeza? Sim. Quer uma terceira dica? Pode ser. E aos meus 12 anos, Jesus me ressuscitou. É a filha de Jairo. Mantém a resposta? Sim. Posso perguntar? Pode. Tá certo. Olha aí, tela aí revelando o personagem, a filha de Jairo, né? Isso aí. Então vamos lá. Tela com a primeira dica do personagem 2. Fiz do deserto o meu lar. E aí, já sabem? Essa tá mais difícil, né? Tela com a segunda dica, eu vou dar uma segunda dica para vocês, tá? Minha dieta é bem diferente. Olha, já tá aproximando. Querem a terceira? Tem uma voz aqui dizendo assim. Isso, sou a voz do que clama no deserto. Seria João Batista? Olha, tem certeza? Sim. Posso chamar? Sim. Tela aí com a resposta. João Batista. Tá quanto então? 3-2, vamos dar a oportunidade, né? Pra terminar empatado, ninguém ficar triste, né? A tela com a primeira dica da terceira personagem. Sou comerciante. Eu vou passar pra segunda, que vocês fizeram uma cara assim estranha pra mim. Tela com a segunda dica. Fui a primeira convertida no continente europeu. Já sabe? Não. Não? Querem a terceira? Terceira dica aí, a tela com a terceira dica. Sou vendedora de púrpura. Olha aí, olha lá. Lídia. Tem certeza? Sim. Olha aí, valendo a passagem pra Europa, tô brincando. Lídia. É isso aí, tela com a resposta. Muito bom. Então terminou 3-3, ninguém ficou triste, todo mundo ficou feliz, alegre. Terminou? Não, terminou quanto? Tá, na próxima vocês voltam. É isso aí. Agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Cássia Nunes. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí, que é bem rapidinho.
Jesus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho? Como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, que se perde não volta. E aí, o que fazer? Aleluia. O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima, aleluia. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. Adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. O Espírito Santo está nos convidando a adorar. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar até no dia do luto. É adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. Quando lhe falta tudo. É adorar a Deus quando lhe falta. É isso aí, uma boa notícia para você. O Espaço Jovem está de volta, mas nós já estamos no nosso último bloco, né? Isso aí. Olha aí, tá vendo? Toda vez eles lamentam. E a conversa, justamente porque a conversa tá muito boa, mas ainda não acabou não. Fica aí com a gente, que daqui a gente tem mais dúvidas a esclarecer. Os nossos convidados estão aqui respondendo as perguntas, estão animados, né? Pastor Edson aqui nos dando a honra, né? Auxiliar Ellison, aqui. Estava nervoso no início, já perdeu o nervosismo, já foi. Né? E graças a Deus. Hoje nós estamos conversando sobre o tema o propósito de Deus para mim. E dando continuidade aí à nossa conversa, né? A gente já vai para a primeira pergunta por Eduardo Santos, da área 37. Pode ser, Eduardo. Paz a todos. Amém. Amém. A minha pergunta é: quais os cuidados devemos tomar para compactuar e não impedir o agir de Deus em nossas vidas? Olha aí. Qual
os cuidados que precisamos tomar para não impedir o agir de Deus, para não impedir o propósito de Deus. Bem, eu colocaria como um desafio isso aí. Um desafio muito grande na vida de cada pessoa, né? De cada servo, serva de Deus. Porque, como nós estamos falando de propósito aqui nesse programa, e o propósito é algo que mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso futuro, mexe com os nossos pensamentos, né? Então, quando a gente olha quando a gente escuta uma pergunta como essa, então a primeira coisa que vem no nosso coração são os desafios que partem desse princípio, né, no caso da pergunta, para que a gente possa entender, cumprir a vontade de Deus na nossa vida, que no caso aí vai ser propósito. Então, uma das coisas que eu colocaria aí como exemplo para essa pergunta seria a fidelidade e a paciência. Fidelidade e paciência. Eu acredito que a única forma da gente cumprir isso é a gente chegar no final e dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque eu cumpri a tua vontade na minha vida, o teu propósito na minha vida. A gente chegar no final agradecendo a Deus, como Paulo agradeceu, né? Paulo disse isso, né? Que já estava sendo entregue. Ele disse, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé desde agora. Então Paulo está no final agradecendo a Deus por ter cumprido o propósito do Senhor. Mas nessa questão, né, nessa pergunta aí, eu acredito que eu colocaria um ponto principal aí, seria a fidelidade e a paciência. Deixa eu ler um texto. Enfrentou muito esses desafios, não foi? Com certeza. Você foi missionário e tal. Eu vou contar um desafio agora dentro um testemunho dentro desse desafio, mas eu quero deixar só um versículo dentro desse texto para vocês verem como Deus olha, como Deus vê dessa forma, né? Olhando pelos olhos de Deus. Está em Números, se não me falha a memória, 14. Números capítulo 14, versículo 18 diz assim, o Senhor é longânimo. E aqui você pode usar essa expressão como paciente ou perseverante, né? Que Deus não precisa ser perseverante, mas é o sentido do texto. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Só esse texto aqui. O Senhor é longânimo e grande em beneficência. Eu posso traduzir isso aqui como paciência, paciente, longânimo, né? E fiel. Então, por que eu coloquei como exemplo, como esse contexto do texto com essa pergunta? Porque eu acredito que a única forma da gente cumprir a vontade de Deus na nossa vida é se a gente se assemelhar a Deus. Aí eu volto para o princípio agora e vou contar o testemunho. No princípio, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o texto que eu li para vocês, no versículo 28 do capítulo 1, diz, e Deus disse. Aqui no versículo estamos no finalzinho do bloco, né, do programa, e como a pergunta foi muito pertinaz, então a gente coloca essa fidelidade, essa perseverança, paciência e a fidelidade a Deus, não é, como esse propósito, para que a gente possa entender que a única forma da gente chegar bem no futuro é cumprindo a vontade de Deus. E para cumprir essa vontade, esse propósito, tem que ser fiel a Deus, tem que se assemelhar a Ele, sendo fiel a Deus e sendo paciente. E não é coisa fácil, viu, gente? Não é? Ser fiel e ser paciente não é fácil. Mas a vantagem de tudo isso é que o Senhor tem prazer em fazer com que a gente cumpra essa meta e Ele vai nos ajudar em todas as nossas necessidades. Não é? Ele vai nos ajudar. Aí, que testemunho eu colocaria para isso? Logo no princípio da minha fé, o Senhor me fez uma promessa. E uma promessa para um futuro, e o futuro seria na obra do Senhor. E aquilo foi muito tremendo na minha vida. Porque quando uma serva de Deus falou para mim, eu ainda assim muito novo, né? A gente sem compreender um pouco ainda como as coisas funcionavam através da profecia, mas um pastor, o pastor Oscar Francisco, foi uma pessoa muito importante na minha vida, é o pai de Osiel, do evangelista Osiel, do presbítero Ezequias, e ele olhou para mim e me viu assim que eu fiquei um pouco, e ele chegou para mim e disse, o senhor entendeu o que Deus falou para o senhor? Porque depois ele me disse que conhecia a pessoa, e como a pessoa era confiável, então ele chegou e disse, o senhor entendeu o que Deus falou para o senhor? E eu disse a ele, mais ou menos, pastor. Então ele me chamou na galeria, assim, à parte comigo, e ele começou, uma das coisas que eu lembro que ele me falou, assim, de princípio, foi, ele disse, olha, vá para casa,
ore 3 vezes ao dia. Isso foi o pedido dele, ore 3 vezes ao dia. Leia diariamente a palavra do Senhor, porque Deus tem pressa em cumprir na sua vida aquilo que Ele estabeleceu. Então, é como que Ele fez um resumo daquilo que foi falado para mim. E eu fiz exatamente isso, mas não foi fácil. Não foi fácil porque quando você sabendo de algo dessa natureza, como foi falado para mim a respeito da pessoa quem Deus usou, então aquilo foi muito forte. Mas eu cumpri exatamente à risca aquilo que Ele pediu. Só que o que eu precisei para cumprir esse propósito, e Deus foi rápido mesmo, porque foi 10 anos o Senhor atuou na minha vida como Ele tinha estabelecido. Mas foi a fidelidade a Deus e a perseverança, né? A paciência e a fidelidade. Isso me ajudou a cumprir essa vontade de Deus até o tempo determinado pelo Senhor. Então, passa-se os tempos e quando chegou em 2014, o Senhor cumpre aquilo que tinha falado há 30 anos atrás. Então, foi uma trajetória fácil? Não, porque a gente sofreu muito. Tanto eu como a esposa, os filhos, a gente sofreu muito, a gente passou por muitas batalhas, a gente passou por muitas dificuldades e tudo isso era uma preparação, era uma capacitação de Deus para cumprir na nossa vida aquilo que Ele tinha estabelecido. Mas o que me ajudou a enfrentar tudo isso foi a fidelidade a Deus e eu sofri muito por isso, porque para você ser fiel num tempo que nós estamos vivendo é muito complicado. É muito complicado porque o mundo puxa a gente para baixo, né? Mas, como diz o texto de Colossenses capítulo 3, né, aquele que se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, enquanto o mundo puxa a gente para baixo, o Espírito puxa a gente para cima, para perto de Deus. E quando Ele faz isso, a fidelidade nos ajuda a perseverar firme, a estar ali diante do Senhor e a ser paciente. Porque aí vem as interrogações, vem as perguntas, vem as questões do nosso coração. E se a gente não tiver esses dois princípios de Deus na nossa vida, que são atributos de Deus também compartilháveis para a gente, né? Se a gente não tem isso na nossa vida, não tem como a gente cumprir essa meta. Não tem como a gente ver o propósito de Deus na nossa vida se a gente não for fiel a Deus e ser paciente nessa caminhada. É algo muito difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo eu cheguei. Fui para a África, cumpri o papel de Deus na minha vida e quando chegou um determinado momento que o pastor nos chamou de volta e disse, olha, vocês vão retornar, eu pude reunir a família na sala onde nós estávamos e eu disse à família, olha, nós vamos voltar com muita alegria, com muito prazer, porque eu sinto profundamente que cumpri a vontade de Deus na minha vida. Amém. Então, isso é muito importante na vida do crente, na vida dos jovens. E para vocês, não, eu sei que não é fácil por ser jovem. Jamais eu posso comparar a minha juventude com a de vocês, jamais. Né? A juventude de vocês hoje é mais acirrada, os problemas são maiores, as preocupações são maiores, porque a gente está vivendo num mundo muito conturbado com tudo isso, mas a fidelidade vai ajudar vocês a chegar lá. Amém. E a paciência vai fazer com que Deus cumpra na vossa vida aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio com todos vocês. Glória a Deus. Amém? Acrescentando, pastor, o senhor está falando que para a gente conseguir essas duas características principais, precisa também ser determinado, né? Com certeza. Sem essa determinação, focar no objetivo, porque sabendo aquilo que Deus quer da gente e o que Ele exige de nós, a gente não vai conseguir chegar ou não vai conseguir vivenciar o propósito que Deus tem para nós. Mas quando a gente é focado, evita essas coisas fúteis que o mundo muitas vezes tem promovido, como disse o pastor, para afastar-nos, né, cada vez mais, tanto de Deus como do nosso propósito. Então, se a gente evita, e até o apóstolo Paulo traz essa orientação, né, remindo o tempo, se preocupar em focar naquilo que é o seu objetivo, naquilo que é o seu propósito. Se você conhece, você sabe. Então, focar, ser determinado, não deixar que essas coisas que estão ao nosso redor venham nos prejudicar, porque realmente a gente tem visto, pastor, né? Irmão André, irmã Camila, sabe que cada vez mais o mundo tem sido complicado e difícil de se viver. Cruel, né? Vai tentando desviar a gente dos propósitos. Cada vez mais parece que o nosso coração clama, né? Como disse os próprios apóstolos, Maranata, vem logo o Senhor Jesus. E para a gente não perder o propósito de Deus, a gente precisa ser, como disse o pastor, determinado, principalmente na fidelidade e na paciência, que são duas coisas importantíssimas, né? Aí volta à tona o próprio Daniel novamente, pastor, né? Daniel
Um jovem que determinou, propôs no seu coração. Eu estou aqui, mas eu vou seguir o propósito de Deus na minha vida. Glória a Deus. Doa o que doer, aconteça o que acontecer. Como diz aqui, a gente tem... Pode chover canivete, mas eu vou estar na minha posição. Glória a Deus. Cumprindo, esperando o cumprimento da determinação de Deus. Aquilo que Ele estabeleceu como propósito em nossas vidas, que é muito importante. Então, determinação também... Saber o que quer, saber o que é crente, sou crente, eu sei o que eu sou, sei o que Deus tem na minha vida, eu não posso fugir desse propósito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E como a gente se posiciona durante esse período de espera faz toda a diferença, não é, pastor? Vai. Como é que eu me porto diante disso, os desafios, como é que eu lido com eles? Olha, a fidelidade e a paciência, ela traz uma coisa muito interessante nessa trajetória. É a humildade. Quando você respeita Deus, você é fiel ao Senhor e você é paciente, então você passa a respeitar todo o ambiente que você está vivendo. Você passa a respeitar isso. E quando você respeita, aí você entende, você passa a compreender que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é tudo na sua vida, não é? E quando você coloca aí, você põe esse sentimento no seu coração, você faz com que a sua vida seja dirigida pelo Senhor. Deus usou uma expressão muito interessante quando ele diz assim: eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Se a gente olhar para Deus, a grandeza de Deus, e Deus olhar para um ser humano como eu, como você, e Deus dizer assim: eu honro os que me honram. Então, numa trajetória como essa, se a gente coloca a fidelidade de Deus, a gente é perseverante, a gente vai respeitar a vontade de Deus para a nossa vida. E quando a gente respeita de forma humilde, colocando Deus acima de todas as coisas, pode ter certeza de uma coisa: o que começa com Deus, termina com Deus. Ou seja, não tem como Deus terminar está diferente. disposto a me ajudar a cumprir os propósitos dele na minha vida. Né? Não é à toa que Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por que Jesus disse isso? É apenas uma palavra de efeito? Não, não é uma palavra de efeito. Estarei convosco todos os dias porque ele sabe a nossa natureza. Ele sabe o que passou no Getsemane, quando ele disse aos apóstolos, né? Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mas que direi? Para essa hora eu vim. Então a minha alma está angustiada até a morte. Mas mesmo assim, ele perseverou, foi fiel ao Pai, manteve firme a sua posição e resultou com aquilo que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que Deus tornou o nome dele acima de todos os nomes, notório, a ponto de todo joelho se dobrar diante do Senhor. Então Deus é a pessoa mais interessada em nos acompanhar nessa trajetória e nos fazer viver e acontecer aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Ele é a pessoa mais interessada nisso, com toda certeza. Ele está conosco. Amém, jovem? Amém. Está conosco, está com vocês. Vocês começaram com Deus, estão procurando estabelecer a vossa vida em Deus. Pode ter certeza de uma coisa: se forem fiéis ao Senhor, se forem perseverantes, a vitória é de vocês debaixo do sangue de Jesus. Amém. Amém. Até porque existe um tempo, né, pastor? A gente vivenciar esse propósito. Exato. Né? Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem, a gente está tão acostumado a dia após dia, principalmente com essa era que a gente vive do celular, tudo rápido, aí quer que as coisas aconteçam tudo rápido. E existe todo um processo, né? Talvez quem olhasse para a situação de José no palácio, tá na boa, mas olha o processo, olha o tempo. Quanto tempo Deus mostrou a ele, em sonho, Deus mostra a ele o propósito, o que tinha, mas observe a trajetória até chegar. E eu acho interessante a maturidade de José, quando está diante dos seus irmãos, né? Ele diz assim: eu sei que vocês provocaram mal, mas eu entendo que tudo isso aconteceu para que eu estivesse onde eu estou hoje. Deus foi modificando todo o mal que vocês me fizeram em bênção e eu cheguei aonde eu estou hoje. Um jovem de 30 para e poucos vivenciar. anos. 30 e poucos anos na sua época, né? Então teve um tempo. Então precisa muito que a gente tenha esses tipos essa atitude que foi citada pelo pastor, que não é rápido. Então precisamos continuar fiéis e continuar servindo ao Senhor com alegria, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, deixa aquela reflexão pra gente, o pessoal que está de casa. Será um prazer muito grande. Vou deixar uma reflexão e vou deixar dentro desse tema.
dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Mas esse texto é muito interessante, está no livro dos Salmos, Salmos de número 116, muito conhecido, né? 116, versículo de número 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor? Estamos falando de propósito, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Palavra do salmista: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que seria tomar o cálice da salvação? Levando em consideração a expressão do salmista, que darei eu ao Senhor, é de alguém que está disposto a aceitar o propósito de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Só que para a gente viver essa vontade do Senhor, esse propósito, nós temos que fazer uma coisa, é tomar o cálice da salvação. E o que é o cálice da salvação? É a renúncia, é renunciar, é olhar, é procurar entender a vontade de Deus e dizer: Senhor, eu estou disposto a pegar a minha vida e lançá-la diante de Ti, colocar a minha trajetória diante de Ti, os projetos que eu tenho feito e lançá-los diante de Ti, os planos que eu tenho preparado para mim e lançá-los diante de Ti, colocar a nossa consciência, o nosso coração à disposição do reino de Deus. E quando a gente faz isso, a gente recebe o abraço do Espírito Santo na nossa alma, a gente recebe força, a gente recebe consolo, a gente recebe edificação. Aí vem as promessas de Deus na nossa vida, e além das promessas, ainda vem as vitórias, porque na medida que Deus vai vendo o nosso desempenho, o nosso desejo de dar o melhor para Ele, o próprio Deus, Ele vai nos fortalecendo no dia a dia, né? Com a sua palavra, com a sua presença, com o seu abraço, com as suas vitórias e a sua esperança na nossa vida, e ao mesmo tempo acrescentando a nossa fé para que a gente nunca venha esmorecer. Pelo contrário, a gente possa viver com um sentimento que o salmista tinha no coração de dar a Deus o melhor. Que darei ao Senhor? Aleluia. O salmista dizendo um negócio desse, ele está mostrando para a gente, irmãos, que qualquer ser humano que acredita que Deus o chamou com um propósito e tem um propósito na sua vida, ele faz esse tipo de questão. Que darei eu ao Senhor? Ele reconhece a salvação, ele reconhece a bondade de Deus, ele reconhece que ele não é uma pessoa que merecia essa bênção do Senhor. Pelo contrário, ele vive a trajetória de Deus na vida dele. Chega um determinado momento que ele para e diz: meu Deus, o que eu posso fazer pelo Deus que me salvou, pelo Deus que operou na minha vida, pelo Deus que me fez estar aqui nesta noite, presente diante dele com muita alegria? Que darei eu ao Senhor? Senhor, eu vou renunciar. Quando a gente faz isso, estamos fazendo a mesma coisa que Jesus fez, porque foi interpretado por ele, não é? A Bíblia, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse isso, que o Senhor, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Você já imaginou alguém que é Deus tomar a forma de servo? Em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, fez na vida da igreja, está fazendo na nossa vida, na vida da juventude, e com toda certeza o nosso final vai ser melhor do que o nosso princípio. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alisson, senhora, por nós. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, estarmos aqui reunidos neste dia, este assunto tão bom e tão importante para cada um de nós. Continua, Senhor, abençoando a cada um desses jovens e que cada um deles entendam, Senhor, o propósito que o Senhor tem estabelecido, ajudando o Senhor neste processo, que muitas vezes não é um processo fácil. Existe toda uma trajetória, mas quando o Senhor está na nossa história, está na nossa trajetória, sabemos que tudo dá certo, que tudo dá bem, Senhor. Continua ajudando-nos, cada neste momento, aplicando esta palavra em nosso coração. Continua conosco, Senhor, durante toda a nossa caminhada. Te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queremos agradecer ao pastor Edson. Pastor Edson, muito obrigado por estar aqui. Prazer é nosso estar com vocês aqui, irmã Camila, presbítero André, com vocês que são jovens, né? Todos vocês, os tocadores também, todo o pessoal da Rede Brasil, nosso querido irmão aqui, servo de Deus. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Alisson, muito obrigado pela presença. Sim, senhor. Eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus, ao nosso pastor,
também irmão André, irmã Camila. Está com todos os jovens aqui. Agradecendo também ao meu coordenador, não posso esquecer, né? Evangelista Micharle. Deus continue abençoando o seu servo. Glória. E louvamos a Deus. E estamos muito felizes por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer aos jovens das áreas também, né? Área 37, amém? Amém. Área 63, amém também? Amém. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, né? Queremos agradecer a presença da cantora, nossa irmã Cássia Nunes. Amém. Glória a Deus. Agradecemos ao nosso pastor presidente, né? Amém. Pelo investimento e por cuidar tão bem de nós. Agradecemos também ao meu coordenador, evangelista Jailson Andrade, e a todos que estão aqui. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os músicos. Amém, músicos? Vocês falam um pouco, mas vocês participam também. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, esteve na audiência. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Você é parte importantíssima e crucial da nossa programação aqui na Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe em nome de Jesus. Aí queremos terminar aqui com o hino, né, irmã Cássia? Vamos lá. Atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Aleluia. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Glória ao teu nome, Jesus. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa